Olá, bem-vindos à TV Assembleia. Você acompanha a partir de agora o debate sobre segurança pública e direitos humanos. No primeiro bloco, a palestra é do pesquisador da Fundação João Pinheiro e doutor em Sociologia, Eduardo Batitucci. Ele faz uma análise sobre o sistema de justiça criminal no Brasil. Vamos acompanhar. Eu escolhi falar um pouco dessa temática tão importante, tão relevante para a gente, especialmente nesse momento que a gente vive, tendo por plataforma, vamos dizer assim, a discussão da questão policial, que eu acho que é uma questão substantiva para a gente pensar os direitos humanos no Brasil. O sistema de segurança pública, a gente fala o sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal é um conjunto de instituições e, idealmente, funciona como um sistema, né? Do sistema de justiça criminal fazem parte as polícias, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Judiciário, o sistema prisional. O sistema de justiça criminal no nosso país tem uma origem peculiar, vamos dizer assim, porque ele está vinculado a um sistema colonial, a um sistema de ocupação, a um sistema de exploração, né, que no seu nascedouro, quer dizer, na sua raiz orgânica, na forma como ele se concebeu e na forma a partir da qual ele concebia a sua atividade, né, estava vinculada à prática, ou vamos dizer assim, à necessidade que as elites daquele momento sentiam de controlar, né, a ameaça, grande ameaça que os escravos, né, representavam para o sistema imperial, né. Esse sistema apresentou uma evolução normativa e organizacional substantiva durante o século XIX, mas o desenho que ele assumiu ao final do século XIX, a partir de 1871, se não me engano, é o desenho que ele tem hoje, basicamente, né, inclusive do ponto de vista da estruturação do funcionamento desse sistema, né. Naquela época, a Polícia Civil se separou do Judiciário, né, ficou restrita à atividade de instrução do processo judicial. A polícia, aquela polícia que depois a gente conhece como a Polícia Militar, se especializou na atividade de controle social, né, o Judiciário na sua atividade, e a partir daí, especialmente já no século XX, os outros atores do sistema se institucionalizaram como tal, né, assumindo o desenho moderno, vamos dizer assim, que eles têm hoje. Nesse sistema, a polícia ou as polícias ocupam um lugar muito específico, né, e um lugar de insulamento, um lugar de isolamento, um lugar peculiar na lógica da justiça criminal e que não encontra correspondente na maioria das sociedades modernas, especialmente das sociedades modernas ocidentais. Né, nas sociedades modernas ocidentais, na América do Norte, na Europa e assim por diante, a polícia ocupa um lugar substantivo na proteção de direitos, né? A polícia é a instituição de vanguarda do Estado junto do cidadão, né? Cabe à polícia pensar o cidadão a partir da ideia da garantia de direitos. E isso é possível porque não há uma dicotomia substantiva entre o exercício do controle social, tal como concebido pela justiça, e a cidadania, né? Na nossa sociedade, infelizmente, em virtude de muitas questões, mas também em virtude desse processo histórico, né, que eu estou narrando aqui a pinceladas muito rápidas, se construiu uma cultura de dicotomia, de separação entre o indivíduo, depois cidadão, né, e o Estado, e aquilo que o indivíduo, depois cidadão, pode representar para o Estado, né. Para a gente, ainda hoje, né, especialmente no sistema de justiça criminal, e aí eu não vou fazer diferença substantiva entre nenhuma das organizações desse sistema hoje, o Estado, a despeito de ser considerado eventualmente como cidadão, é considerado como ameaça. A lógica através da qual o Estado constrói a persecução criminal é a lógica que entende o cidadão primeiro como ameaça, portanto como potencialmente culpado frente ao Estado, frente à sociedade, frente ao conjunto da legislação, e depois avalia, né, e gerencia essa culpa através do devido processo legal. Nós sabemos muito bem que o devido processo legal na nossa sociedade é eivado aí de uma série de questões, tanto de natureza culturais como institucionais, né, que oferecem vieses à plena execução dos direitos, mesmo diante da instituição plena que deveria garantir os direitos, né, a justiça.
A polícia ocupa, então, eu estava dizendo, um lugar peculiar porque ela, nesse sistema, se isolou historicamente, né? Cabe à polícia militar, por exemplo, a garantia da ordem pública, né? Mas que ordem pública é essa? Como é que essa ordem pública é concebida, né? A partir de que critérios essa ordem pública pode ser alcançada, né? Cabe à Polícia Civil o procedimento inicial da investigação, né? Através do instrumento do inquérito policial. Mas que valores garantem, auxiliam ou dirigem a Polícia Civil neste processo, né? O inquérito judicial e o seu procedimento é um procedimento de natureza inquisitorial, né? Um procedimento imperial, da época lá das ordenações filipinas, onde o cidadão não tem nem representação e muito poucos direitos, né? Onde ele pode ou não ser ouvido, né? E onde cabe ao Estado assumir a sua culpa para que ele prove a sua inocência. É o contrário, é o inverso do que acontece nas outras sociedades da sociedade ocidental. Então o cidadão já entra com uma certa desvantagem simbólica no funcionamento cotidiano desse sistema. A lógica desse sistema, então, é a lógica do crime. É a lógica que pensa o crime para pensar o conflito. E não é a lógica que pensa a dinâmica social que produz o crime para poder pensar o conflito. Esse sistema, por exemplo, não está preocupado com as vulnerabilidades das pessoas. Não está preocupado com os riscos que as pessoas vivem a partir das suas condições sociais. É um sistema que não está preocupado, então, com a forma como o conflito se constrói, né, na dinâmica social, na vida cotidiana de cada um de nós. É um sistema que está preocupado em resolver o conflito do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, e, nesse sentido, tem muito pouco a dizer a respeito das dinâmicas sociais, né, que margeiam a construção, né, e as dinâmicas de conflito na nossa sociedade. Quando eu falo de dinâmicas sociais, eu estou falando da forma de viver, eu estou falando das vulnerabilidades que nós todos temos, né, diante da garantia dos nossos direitos, eu estou falando da nossa condição de vida na sociedade moderna, eu estou falando da fraqueza do Estado, da relativa incapacidade do Estado de prover políticas públicas para todos, da mesma forma, com os mesmos valores, com o mesmo sentido, né? Então, populações mais vulneráveis, neste sentido, terão necessariamente menos capacidade de vocalizar os seus direitos diante de um sistema que se conforma a partir desse desenho. A lógica do crime como a prioridade estratégica e simbólica desse sistema, né, produz um subproduto, um efeito, vamos dizer assim, absolutamente perverso, que é a ideia de que o crime, o combate ao crime, e o combate aí é uma palavra que define a lógica operacional desse sistema, porque é um sistema que não está preocupado em conhecer, é um sistema que está preocupado em dirimir, em destruir, em desconstruir o crime, né? Esse sistema, então, não é capaz de perceber as dinâmicas sociais que estão no entorno da atividade do crime e, nesse sentido, vai funcionar com uma lógica de emergência, né? A lógica de emergência é a lógica do hospital de pronto-socorro. Se a gente, porventura, sofre um acidente e vai para o hospital de pronto-socorro, o que acontece, né? O que vai acontecer conosco lá? O hospital de pronto-socorro é aquele lugar onde o médico vai tentar nos manter vivo. E depois, a gente sobrevivendo ao acidente, aos ferimentos, vai nos repassar para um especialista que então vai cuidar, vai tratar, né, os problemas que a gente teve a partir do evento que a gente sofreu, né? A lógica de emergência contamina o sistema de justiça criminal no Brasil, né? É um sistema que não produz soluções, ele combate o efeito. E o efeito, então, é entendido como crime, porque é o crime, né, que é a lógica operativa desse sistema. Ora, sendo o crime a lógica operativa, isso afasta esse sistema, e especialmente as organizações policiais, das dinâmicas sociais e das pessoas que estão colocadas nessas dinâmicas, né? A gente que eu estou dizendo, os operadores desse sistema, sempre vão ver as pessoas a partir dessa dinâmica da emergência, que é a dinâmica do bem contra o mal, né? O Estado representando o bem, aspas, o bandido, fecha aspas, o desconhecido, o diferente, o vulnerável, o mais fraco, representando o mal efetivo ou em potencial, né? De qualquer forma, é uma lógica dicotômica. É uma lógica onde não cabem consensos, onde não cabem a construção, né, de verdades, no sentido dialógico da palavra, onde não cabe, né,
a ideia de direitos na sua acepção mais substantiva, né? A não ser aquele direito definido através dessa lógica, né? O direito da tipologia, né? Se você está cometendo um ato que vai contra a lógica instituída, e esse ato pode ser definido através de um tipo penal, então eu te enquadro nesse tipo penal, né? E o conflito está resolvido, né? Você é o ladrão, você é o traficante, você é o estuprador, você é o homicida, né? Mas você nunca é o homem, a mulher, o negro, o vulnerável, o pobre, o que não teve acesso à educação, o que não teve acesso à saúde e assim por diante, né? Então é uma lógica que não reconhece a sociedade na sua riqueza, na sua dinâmica, nos seus problemas, né? Naquilo que a constitui fundamentalmente. É uma lógica que é cega frente aos conflitos da sociedade. Isso vai trazer muitas consequências, eu vou chamar a atenção aqui para 3 consequências que eu acho que são mais importantes para o nosso debate de hoje, né? Primeira consequência é que a lógica operacional que está por trás do funcionamento desse sistema, naquilo que se refere à polícia, porque ela está baseada nessa lógica de contrapor-se à sociedade, né? Nessa lógica de estética militar, mesmo que não seja de fato, né? Ela enxerga no operador, no policial que está na ponta da linha, né, um indivíduo que tem que cumprir uma missão específica. A missão específica é prender criminosos, né? Ou seja, combater o mal que é reconhecido pelo crime, né? Ou pelo potencial criminoso que potencialmente vai cometer um crime, mesmo que ele não tenha cometido ainda, ou não vá cometê-lo, né? Essa lógica sustenta as atividades mais diversas. Sustenta, por exemplo, aquela atividade da abordagem policial que, vez por outra, a gente vê na rua, né? Quando o policial para um veículo, ou para um motoqueiro, ou para mesmo um transeunte, porque ele supostamente tem fundada suspeita sobre aquele indivíduo, né? E o fato daquele indivíduo poder eventualmente ser um criminoso ou estar cometendo um crime ou ir cometer um crime, né? Há estudos que mostram que esta lógica da abordagem policial está eivada de preconceitos, está eivada de sintomas da valorização substantiva que nós, brasileiros, damos a determinadas características, como a característica do gênero, a característica da raça, a característica da classe social, né? Mas, essencialmente, e a coisa mais perversa que essa lógica constrói, é a nossa ignorância a respeito da discricionariedade que está associada ao trabalho policial, né? O policial que está na ponta da linha é um indivíduo que tem absoluta discricionariedade. Discricionariedade aqui entendida como aquela ideia de que ele é capaz, ou deveria ser, de dar razões sobre aquilo que ele está fazendo ou deixa de fazer. E, nesse sentido, assumir a responsabilidade sobre os atos dele, né? A discricionariedade é um componente do profissionalismo. Em outras sociedades, a discricionariedade é entendida através da integral dedicação do indivíduo à missão pública que está associada ao seu trabalho. Como no nosso caso, a ideia de público está, não é exterior, mas está vinculada nesse sistema a esses elementos ou a essas características histórico-culturais que eu estou narrando aqui para vocês, né? A ideia de público é desviada, vamos dizer assim, né? Vinculada a essa dicotomia entre o bem e o mal, né? Público é aquilo que é certo, é aquilo que pode ser defendido como tal, né? E isso é expressado, por exemplo, na resistência do Estado, aí representado pelos seus policiais, mas especialmente pelos atores do sistema de justiça criminal de forma ampla, né, em reconhecer no indivíduo imputado numa ação legal a sua condição de cidadania, a despeito dele ter sido imputado numa condição de violação da lei, né? O indivíduo violou a lei, ele não deixa de ser cidadão. Ele permanece cidadão, né? Ele permanece dotado de direitos. E a nossa incapacidade, por exemplo, de fazer valer, né, um sistema prisional que dê conta dessas questões, substantivamente, é o sinal mais evidente do fracasso das políticas públicas nessa área. Mas voltando à questão da discricionariedade, né, é porque o indivíduo policial que está na ponta da linha, né, não é reconhecido nele, além dessa necessidade e dessa atividade fundamental de prender criminosos, né, não é reconhecido nele nenhuma complexidade.
Né? O trabalho de prender criminosos é um trabalho simples, ou concebido como tal, na medida em que você pode definir quem é ou quem potencialmente pode ser criminoso. E aí nós entendemos e sabemos muito claramente quais são essas definições. Né? Criminoso é um indivíduo negro, jovem, homem, pobre. Né? Este é potencialmente criminoso ou muito mais potencialmente criminoso do que eu. Né? Branco, de meia idade, com olhos verdes, bem instruído, né? Com curso superior. Eu não vou ser criminoso nunca. Quer dizer, é muito pouco provável que eu seja parado numa abordagem policial, né, para que o policial possa ali observar os meus documentos. Porque eu não correspondo a este critério, a este viés. Né? Isso, evidentemente, vai criar um círculo vicioso. Né? E um círculo vicioso que desvaloriza a complexidade do próprio trabalho policial, que reduz a complexidade do trabalho policial a uma única atividade, que é essa, a atividade de vigilância sobre a sociedade. Né? Quando, na verdade, o trabalho policial é uma atividade muito mais complexa que tem a ver, ou deveria ter a ver, exatamente com a garantia dos direitos. Né? Porque a polícia é o mediador fundamental entre o cidadão e o Estado. As consequências disso é que, para a gente, é muito difícil constituir uma polícia, um sistema de justiça criminal que tem um viés comunitário. Né? Que tem um viés, por exemplo, que pense o território, o local onde as pessoas moram e os conflitos que estão colocados pela dinâmica dos locais onde as pessoas moram. A gente associa a comunidade, a ideia da vida em comunidade, a uma série de fatores que são descritos, que são externos à própria vida em comunidade, que a gente atribui àquele lugar e, portanto, àquelas pessoas, que qualificam aquele lugar e aquelas pessoas, a despeito do que quer que elas façam, a despeito da riqueza da vida delas, a despeito das condições de vida que estão colocadas objetivamente ali, a uma série de preconceitos e estereótipos. Né? A ideia de favela, por exemplo. A ideia de aglomerado, eu não sei de onde é que essa palavra surgiu, né? Que a gente usa aqui em Minas Gerais. Né? A ideia de que ali, aspas, só tem bandido, fecha aspas. Né? Que as pessoas que estão ali valem menos do que as pessoas que moram na zona sul da cidade. Ou que as pessoas que circulam por ali, se não são dali, estão procurando confusão. Porque não deveriam estar ali. O que elas estão fazendo ali? Então é uma ideia que constrói guetos, que exclui pessoas da vida, aquela vida certa, adequada,